Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar isso que é mais um cursinho para o AB. E nosso cursinho aqui é bem rápido, tá? Nós vamos trabalhar com as revisões dos conteúdos das aulas extensivas. Então, este conteúdo que você está vendo agora é um conteúdo bem pequenininho sobre o conteúdo de uma aula que foi bem grandona, bem extensiva, tá bom? Então, vamos lá, vamos nos porém vestidos, lembrando que a disciplina é a base da sabedoria toda. Ó, nós comentamos sobre as matérias, aquilo que vem a ser cobrado no exame da ordem, tá? Nós temos que estar preparados para poder fazer tudo certinho. E aí eu tentei desmistificar aqui ética, disse para você que você tem que colocar na sua cabeça que ética, muito embora seja importante, você não precisa gabaritar. Porque se você entra com a ideia de gabaritar, você acaba se prejudicando, porque ética é bem difícil. O ideal é que você se esforce bastante em entender as matérias. Por exemplo, constitucional administrativo, tributário e financeiro são quatro conteúdos que não dá para você trabalhar de maneira separada. Então, o cursinho que você for fazer, ele tem que explicar as quatro matérias ao mesmo tempo. Não está separado esse conteúdo aqui, certo? Isso aqui é uma coisa que você tem que trabalhar de maneira uníssona. E direito constitucional, você também tem ali umas variações dentro do direito humano internacional, bem fácil, falei ali, uma base teórica de direito constitucional e de CDC, tá? Que tem uma linha de raciocínio bem interessante para a hora para hora de você resolver as questões, tá? As matérias que você consegue mais visualizar, assim, você tem penal, processo penal, trabalho, processo trabalho. Algumas pessoas gostam de direito civil também. E nós temos o processo civil, tá, pessoal? Que é uma matéria que é fácil, só que o vocabulário jurídico acaba te atrapalhando a entender o conteúdo. Nós temos direito empresarial, também tem outras matérias que eu não coloquei aqui, né? Direito previdenciário, direito eleitoral, filosofia, tá? Mas a base, pessoal, é essa parte mais escura aqui, tá? Que é aquilo que vai te ajudar mesmo a trazer a sua aprovação, tá bom? Depois a matéria em si foi essa. Eu estava dizendo que as pessoas procuram proteção, e o Estado é essa proteção. Antigamente, os feudos, né, o feudalismo foi formado justamente por esse tipo de situação. Você buscava uma proteção por parte do Estado, e aí, no caso, o senhor feudal, e você dava uma parcela da sua produção na agricultura, na pecuária para ele. Esse percentual, tá, ele é conhecido como tributação nos dias de hoje. Você dá um pouco para o Estado te fornece segurança, ele te fornece a saúde, ele te fornece planos de previdência social, né? O regime geral da previdência social em si. Essa estrutura toda é porque você está contribuindo algo. Então, nós temos aqui tributação, contribuição de melhoria, taxa, impostos, empréstimos compulsórios, as contribuições sociais. Então, tudo isso aqui é uma receita que entra nos bolsos do Estado e depois isso é distribuído de acordo com o plano plurianual, né, de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Lembrando que o plano plurianual, o PPA, ele não coincide com o mandato do chefe do executivo. Isso é bem absurdo, porque o mandato é de 4 anos e o PPA também é de 4 anos. Só que ao invés de ser assim, ó, junto, é separado, é assim, ó. Então, o primeiro ano do mandato do atual presidente era o PPA ainda do presidente do ano anterior, no caso do mandato anterior, certo? Gente, essa época aqui, todo o poder ficava nas mãos de um único homem, né? Por isso que era uma época do Estado absolutista. Aí vieram os precursores do iluminismo, John Locke, Barão de Montesquieu, e iluminaram a mente das pessoas, falaram assim, pessoas, nós temos que repartir os três poderes. Não dá para que os três poderes fiquem na mão de um único homem. Não pode um único homem criar as normas, ele mesmo executar e ele julgar você se você não gostou da forma com a qual ele executou a lei. Tá? Então, os três poderes eram na mão de um único homem, aí isso foi separado e você trouxe a separação dos três poderes, obviamente, né? Legislativo, executivo e judiciário. Aí eu disse que esses três poderes ficam dentro de cada uma das pessoas da administração pública, União, Estado, DF, município, tá? As pessoas, todas elas têm os três poderes dentro de si. O município não tem poder judiciário, tá bom? Mas você sabe que nós temos as pessoas da administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e município. Gente, o poder legislativo ele existe, então, nos quatro entes federativos, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e a Câmara Legislativa, que é um misto de estados e municípios. Tanto é que os tributos que forem de competência, né, no caso, os impostos, né, que forem de competência do município e do estado também serão de competência do Distrito Federal, tá? Então ele tem uma competência mista, correto? Gente, aí eu dei um exemplo aqui embaixo, né, sobre a estrutura do desenho, né, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados de um lado, Senado Federal de outro lado, tá? Esse é o Congresso Nacional. Agora, as assembleias legislativas, as câmaras, né, elas são todas uma casa simples, né, um sistema unicameral de processo legislativo. No caso da União, não, é um processo legislativo bicameral. Ele começa as votações na casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, em regra, né? Quando um projeto é feito pelo senador, aí começa no Senado, óbvio. Mas se for um projeto de lei proposto pelo Poder Judiciário, né? Se for proposto pelo povo, né? Pelo 1503, que é 1% do eleitorado nacional, dividido em 5 estados, com 0,3% de cada um dos eleitores daquele estado em si. Então aí você tem o projeto de lei tendo iniciativa aqui na Câmara dos Deputados. Depois vai para o Senado Federal, depois volta para a Câmara dos Deputados e aí vai para o Poder Executivo para ele sancionar ou vetar. Isso é um processo legislativo, olha só, coisa fácil, né? É a votação dentro do Congresso Nacional para a criação de uma lei. Aí eu comentei com vocês que tem vários tipos de processo legislativo. Tem aquele que volta para a casa iniciadora, tem aquele que não volta para a casa iniciadora. Então tem projeto de lei que tem alterações realmente
alterações realmente substanciais que são feitas no Senado, e tem aqueles que não, que só a redação que é alterada. Então, olha só, isso é o processo legislativo. E aqui também é, só que é uma formação de emendas constitucionais. Nota que aqui as setinhas, ó, dois turnos, ó, um turno, dois turnos, um turno, dois turnos. Não vai para o chefe do executivo. Nota que aqui você não tem uma setinha indo para o chefe do executivo, então não tem sanção ou veto nas emendas constitucionais no processo de formação desse ato normativo primário aqui. Bom, gente, aí eu trouxe aqui o ordenamento jurídico de Hans Kelsen, no topo você tem a Constituição Federal, no meio você tem as leis. Tá? A Constituição Federal aqui no topo, juntamente dela você tem os remendos, que eu digo, né? A Constituição é feita em 88. E aí, se ela não se alterar com o passar dos anos, ela se torna obsoleta, correto? Então, a Constituição Federal, ela tem os seus remendos, né? Uma calça velha, ela é remendada. Uma Constituição velha, ela é emendada. Então, as emendas constitucionais, elas são feitas no próprio texto da Constituição Federal. Mas olha que tem processo, né, a ser respeitado. Se esse respeitado processo não for observado, você vai ter uma inconstitucionalidade. Tá bom? Então, existem emendas constitucionais inconstitucionais, obviamente, pelo próprio processo de formação. As leis, pessoal, elas são ordinárias ou complementares, elas estão aqui no segundo andar do ordenamento de Hans Kelsen, então não existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares no Brasil, não tem, tá? Aqui não tem hierarquia. Rafael, e as emendas constitucionais, têm força de lei ordinária ou de lei complementar? E aí, responda você que está vendo pela primeira vez essa aulinha aqui. As emendas constitucionais, elas têm força de lei ordinária ou de lei complementar? Então, de acordo com o que você desenhou, não tem hierarquia. Desculpa, né? De acordo com o que você desenhou, as emendas constitucionais estão em outro patamar, né? Obviamente, pessoal. Você está vendo que aqui as emendas estão no andar de cima, junto com a Constituição Federal. As leis estão aqui embaixo, tá? Elas estão aqui embaixo. Bom, gente, o processo legislativo é isso daqui. Eu disse que, além do legislativo, nós iríamos ver o executivo. O executivo, você tem. Cada ente federativo também tem, obviamente, o seu presidente da República, né? O seu governador, o seu prefeito. E os seus respectivos ministérios. Então, existe um processo de desconcentração administrativa, que é a especialização dentro dos próprios órgãos. Isso acontece para que a própria administração pública seja mais eficiente na prestação do serviço público, tá bom? Então, ela se especializa internamente em um certo setor específico. Bom, seja como for, essa desconcentração ela é natural, olha só. O presidente passa para o Ministério da Saúde, que passa para o diretor do hospital, que passa para o médico. O presidente passa para o Ministério da Segurança, que passa para o delegado de polícia, que passa para os policiais. O presidente passa para o Ministério da Educação, que passa para o diretor da escola, que passa para os professores. Então, esse é o processo de desconcentração administrativa. Tá? Isso é a especialização interna. Então, alguns órgãos, na verdade, muitos órgãos têm força, têm competência para atuar o mais rápido que eles podem para resolver os problemas que acabam acontecendo perante a sociedade. Aí eu acabei dando um exemplo aqui de algo que é feito para ser mais rápido do que a própria lei em si. E eu acabei jogando o nome Anvisa aqui, depois eu expliquei para vocês, é a administração pública indireta, né? A União, ela é um ente federativo, e ela pode criar as suas autarquias, assim como qualquer ente federativo pode criar suas respectivas autarquias. Então, a União, ela cria uma autarquia de exemplo de autarquia, você tem o INSS, você tem a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, isso aqui são autarquias. Também é especialização, mas é uma especialização externa. Aqui dentro, ó, você tem especialização interna, exemplo aqui, ó, presidente passando para o ministério, né? Aqui em cima você também tem governador passando para os secretários, prefeito passando para os secretários, a Secretaria de Educação da cidade de Votuporanga, Secretaria de Educação da cidade de Jales, Santa Fé, né? Isso aqui tudo é uma desconcentração administrativa, é uma especialização interna. Quando você cria uma pessoa do lado de fora, por exemplo, essa criação da Sanvisa aqui, quando você cria do lado de fora, é uma especialização externa. Nota que a Agência Nacional da Telefonia, ela cuida da Oi, da TIM, da Vivo e da Claro. Ela cuida de um setor privado no Brasil, é uma especialização que o poder tem. Então, olha só, a administração pública direta ela é formada por União, Estado, DF, municípios, e a indireta por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? E as pessoas da administração pública indireta, todas elas podem ser criadas por cada um dos entes federativos, pessoal. Então, o município tem os seus membros da administração pública indireta, o Estado tem, a União também tem. Rafael, quantas autarquias a União tem? Eu não sei, tem um monte, pessoal. Eu dei de exemplo aqui, ó, a Anvisa, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, o Estado ele procura se especializar para trazer o melhor, o bem comum para a população. Ele se especializa internamente e também se especializa externamente, tá? Por meio da criação de uma autarquia, por exemplo. Correto? A autarquia é criada por meio de lei, nota que a setinha está saindo do processo legislativo aqui, né? Está saindo do poder legislativo. Então, cria-se uma autarquia por meio de lei, tá bem?
Então, cada ente federativo tem suas próprias pessoas da administração pública indireta também. Depois eu mostrei o Poder Judiciário, esses são os órgãos do Poder Judiciário. O Supremo está no topo, tá? O Supremo está no topo, aí você tem os órgãos do Poder Judiciário da Justiça Comum, que é a federal e a estadual, e aqui é a Justiça especializada em trabalhista, eleitoral e militar. Então, esses são os órgãos do Poder Judiciário. Todos esses órgãos aqui julgam. Eu não coloquei aqui o CNJ é um órgão do Poder Judiciário que não julga, mas esses outros órgãos todos, eles julgam. Gente, e eu disse, trouxe essa estrutura lógica para vocês precisam saber isso daqui, ó. Isso aqui é meio que uma forma de você interpretar questões tendo uma visão geral dos conteúdos. Porque, veja bem, você tem aqui o Congresso Nacional está para o Presidente da República, assim como a Assembleia Legislativa está para o governador, assim como a Câmara Municipal está para o prefeito, certo? Então, presidente para a União, governador para o Estado, prefeito para os municípios. Procurador-Geral da República é o âmbito, né, do Ministério Público que está na reta da União, que é federal, o Procurador-Geral de Justiça em âmbito estadual e o Promotor de Justiça em âmbito municipal. O Conselho Federal da OAB, ele representa os advogados perante a nação, tá? O Conselho Seccional perante os estados, né? As subseções perante os municípios. Também temos sindicatos, federações e confederações. Isso aqui é para você ter uma estrutura lógica, uma ordem de raciocínio, tá? Eu disse aqui também, o presidente está para o Congresso Nacional, assim como o governador para a Assembleia, prefeito para a Câmara Municipal. E assim como o prefeito está para o TJ, como o governador está para o STJ e o presidente para o STF. Tá? Isso aqui é interessante, é importante a gente ter em mente, tá bom? Funções típicas e atípicas, aquilo que é normal e aquilo que não é normal, tá? Então, aí nós vimos que é normal para o executivo administrar as coisas que existem. É normal para o legislativo criar as leis. É normal para o judiciário julgar. Aí eu trouxe a função atípica do Poder Judiciário. Eu comentei aqui, em um dos artigos do CPC, nós temos a demonstração de uma função atípica do Poder Judiciário. Olha só. Quando o resultado da apelação, a apelação é um recurso que você faz, né? Que você sobe do juiz para o TJ, ela for não unânime, o que é não unânime? Alguém perdeu por 2-1, ao invés de ter 3-0, perdeu por 2-1. Então, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno. Olha só. Então, aqui, ó, sai de uma turminha, vai para uma turmona, de 3 vai para 5. O que acontece? Isso aqui, quem estabelece é a regra interna do tribunal, é o regimento interno. Então, nota que o Poder Judiciário, nesse caso aqui, não está criando, desculpa, não está julgando, está criando uma forma de gestão cartorária, está havendo uma administração dentro do próprio Poder Judiciário. Correto? Beleza, gente? Essa foi fácil, a primeira aulinha, começar a metade do caminho, foco, força, fé, farra, depois de muito estudo, espero que você aproveite muito o nosso conteúdo ao longo desses dias. Essas aulas são pequenas, elas são pequenas formas de você observar um conteúdo de um curso bem grande, mas não significa que você não possa aprender aqui, desde que você faça as suas questões. Foco, força, fé.